Olá, queridos amigos internautas, sejam todos muito bem-vindos à 18ª aula do curso A Obsessão e a Terapêutica Espírita. Teremos 30 minutos de aula e logo após abriremos para um chat para respondermos perguntas e tirarmos dúvidas. Como sempre fazemos, vamos iniciar com a leitura de um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e depois fazer a nossa prece. Capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Com esta mensagem tão consoladora de Jesus, que é o nosso terapeuta de todas as horas, vamos fazer a prece de abertura, agradecendo a oportunidade do estudo. Rogamos a Deus, Pai de amor e misericórdia, a Jesus, Mestre amado, e a querida mentora de nossa casa, Irmã Maria Angélica, que envolvam todos os lares que estão conectados neste momento, com as suas vibrações de paz, de harmonia e serenidade. Estamos na terceira parte do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, que trata da reunião de desobsessão. E hoje nós vamos estudar os capítulos 7 e 8. 7, a ação dos médiuns, e 8, o médium obsidiado. Nas 6 aulas anteriores da terceira parte, nós vimos a importância das reuniões mediúnicas, como é que acontece o trabalho de desobsessão, como a equipe é formada e por que estas reuniões só podem ser realizadas em sessões fechadas, restritas aos médiuns daquela tarefa. Hoje nós vamos falar sobre a ação dos médiuns e eu vou começar lançando uma pergunta para vocês. Será que qualquer pessoa que tenha mediunidade pode se habilitar a participar de uma reunião mediúnica? É este o único requisito? Para responder a esta pergunta, vamos recorrer ao conceito de mediunidade apresentado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, questão 159. Quem são os médiuns? E define o codificador: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Aqui, Kardec vem nos esclarecer que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, porque todos temos intuições e percepções. Porém, algumas pessoas têm essas percepções ampliadas, têm uma sensibilidade mais aguçada, por isso são chamadas de médiuns ostensivos. São os intermediários, os medianeiros dos espíritos desencarnados, que vêm nos trazer comunicações pela psicografia, pela vidência, clareaudiência, pela psicofonia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, Kardec complementa este conceito dizendo: a mediunidade resulta de uma disposição orgânica que qualquer pessoa pode possuir, como a de ver, ouvir, falar, não havendo nenhuma da qual, em virtude do seu livre-arbítrio, ela não possa abusar. Aqui Kardec vem nos dizer, vem nos explicar que além dos nossos 5 sentidos, também temos uma espécie de 6º sentido, que é a mediunidade. Mas ele ressalta que,
Como todos temos o nosso livre-arbítrio, esta faculdade pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí é que está o problema. E por que isto é um problema? Porque a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios e aos viciosos. Então, como nós vimos anteriormente, a mediunidade não é um privilégio de ninguém, isso a gente já viu. E também independe de classe social, de conhecimento. Por quê? Porque ela é neutra. O uso que o médium fará dela é que vai fazer toda a diferença. Nós podemos então dizer que ninguém tem a mediunidade ao acaso. Existe uma razão para isso. E nós vamos entender ao longo do nosso estudo. Kardec observou, nas sessões em que participava, que muitas vezes o objetivo daquelas reuniões eram perguntas fúteis, levianas, simples curiosidade. Por isso, nos trouxe um alerta muito importante na introdução de O Livro dos Médiuns, falando sobre a grande responsabilidade das pessoas que se dispõem a desenvolver a mediunidade ao afirmar: dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. No livro Aos Médiuns com Carinho, que traz mensagens de diversos espíritos recebidas no lar de Teresa, o espírito Aurélio ratifica esta observação de Kardec, dizendo: muitos são os que buscam a mediunidade em seus múltiplos aspectos. Entretanto, poucos são os que compreendem a responsabilidade que ela envolve. Buscar a mediunidade apenas por sentir a aproximação de espíritos não é suficiente. É muito comum as casas espíritas receberem pessoas que chegam lá dizendo: estou sentindo a presença de espíritos, ou estou vendo espíritos lá na minha casa, estou ouvindo. Dá para eu trabalhar aí na reunião mediúnica? Os trabalhadores precisam esclarecer então essas pessoas que primeiro elas precisam estudar, entender mais sobre a comunicação com o plano espiritual, para depois se dedicarem a essa tarefa tão séria que é da reunião mediúnica. Muitos ficam desapontados com esta informação e vão embora, procurar outros lugares para exercitarem a sua mediunidade. Continua o espírito Aurélio. É preciso compreender por que isto acontece, quais são os objetivos a serem alcançados por intermédio desta sensibilidade e como atender às metas propostas com responsabilidade e equilíbrio. Notem que a palavra responsabilidade é bastante enfatizada aqui nesta mensagem do espírito Aurélio. Vamos relembrar a primeira aula da terceira parte, onde nós refletimos sobre a importância de uma reunião mediúnica. Quais são as características deste trabalho e por que ela só deve acontecer dentro de uma casa espírita. Então, o que é, afinal, uma reunião mediúnica? Ela é um oásis de refazimento espiritual. Os espíritos que são trazidos para receber o esclarecimento, o consolo, o auxílio, eles experimentam um alívio para suas dores, como um viajante que percorre um longo deserto, que se encontra cansado e sedento e chega finalmente a um lugar aprazível, com água cristalina para matar a sua sede e descansar da sua longa caminhada.
A reunião mediúnica é também um pronto socorro de espíritos sofredores. Muitos espíritos que não sabem que desencarnaram ou outros que morreram em situações dolorosas, como um acidente, um assalto, eles são socorridos pela equipe espiritual de emergência para retirá-los daquele estado de perturbação e são encaminhados para a reunião mediúnica para serem também atendidos, esclarecidos, consolados. A reunião mediúnica também é um hospital para os doentes da alma. São aqueles espíritos que carregam sentimentos de ódio, vingança, ainda tem muito arraigado os vícios, as paixões. Eles são trazidos para serem doutrinados e mudarem seu campo mental, sendo então encaminhados pelos mentores para refazerem as suas trajetórias. Sendo um hospital para espíritos sofredores, a sala de reunião mediúnica foi comparada pelo espírito André Luiz a uma sala cirúrgica que requer isolamento, respeito, silêncio e asepsia, onde só entram os que se prepararam antecipadamente. Então, nós vemos aqui que André Luiz fez uma comparação muito interessante. Da mesma maneira que um médico estagiário, recém-formado, não tem condições de realizar uma cirurgia complexa e delicada, também na reunião mediúnica, os médiuns não podem ser principiantes. Eles precisam ter um conhecimento sólido e consistente da doutrina espírita e também vivenciar o espiritismo na sua conduta diária, a fim de estabelecerem uma sintonia com a equipe espiritual da casa. São, então, necessários alguns requisitos básicos para se trabalhar numa sessão mediúnica. Vamos ver quais são estes requisitos. No capítulo 7, Sueli apresenta as condições fundamentais para os médiuns que têm desejo sincero de produzir algo proveitoso em favor dos que sofrem e conseguir o desenvolvimento da sua aptidão desde o início da sua trajetória na seara mediúnica espírita. O primeiro requisito, esforço e dedicação. O médium precisa entender que a tarefa mediúnica não se limita a apenas receber comunicação de espíritos. É um compromisso sério que requer devotamento, vontade de cooperar no serviço comum a todos. Ele precisa estar consciente da responsabilidade que assumiu perante a equipe espiritual da casa. Ele precisa se esforçar através da oração, da vigilância, manter bons pensamentos, dedicando-se às tarefas com bom ânimo e desinteresse pessoal. O outro requisito, estudo metódico e constante do Espiritismo. É fundamental o estudo aprofundado de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, além de livros complementares como as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, entre tantos outros. O estudo do Espiritismo amplia o entendimento sobre as relações entre o plano material e o plano espiritual e também abre as percepções para o intercâmbio com os espíritos desencarnados sofredores que precisam do auxílio de médiuns que ofereçam vibrações de amor, compaixão, compreensão e piedade. Terceiro requisito, perseverança e disciplina. O ambiente psíquico do médium é de fundamental importância no desempenho das suas tarefas. Se ele é equilibrado, trabalha com boa vontade, o seu ambiente psíquico facilita, então, a sintonia com os benfeitores
e ele eleva suas vibrações para ajudar os espíritos sofredores através do diálogo fraterno e amoroso. A disciplina moral e mental vai criar então hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, facilitando assim a tarefa do médium. Autoevangelização, mais um requisito essencial. O que é autoevangelização? É a renovação íntima. Todo médium precisa educar-se para educar, como muito bem definiu nossa mentora irmã Maria Angélica, ao lançar uma campanha em nossa casa há cerca de 3 anos. E esta campanha continua até hoje. Os espíritos que são trazidos à reunião mediúnica, eles observam o nosso comportamento, a nossa conduta, para ver se o que nós estamos falando é sincero ou se é apenas da boca para fora. Se nós praticamos o que pregamos. O médium que se liga ao plano espiritual apenas no dia da reunião mediúnica, aquele que não medita, não estuda, não reflete, não observa a si mesmo para renovar-se, ele terá dificuldades em ligar-se ao plano superior no momento de socorrer os irmãos menos felizes. Por quê? Porque ele estará com as suas reservas espirituais enfraquecidas. De todas as características que acabamos de descrever, podemos então concluir com Allan Kardec o que é um bom médium. O que constitui um bom médium é a aplicação que ele faz de sua faculdade, aptidão para servir de intérprete aos bons espíritos. No livro Dimensões da Verdade, a mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, traz uma recomendação preciosa para todos os médiuns que acham que não estão preparados para assumir esta tarefa de grande responsabilidade por conta de suas imperfeições. Diz Joana: ajuda, pois, aqueles que no além-túmulo sofrem e te advertem com a aflição deles. Talvez não sejas um grande médium conhecido e disputado pela louvação dos homens. No entanto, procura constituir-te obreiro do amor, que não é ignorado pelos infelizes, podendo ser identificado pelos sofredores da erraticidade. O que Joana quer nos explicar é que não é preciso ser um médium que se destaque dos outros pela sua alta envergadura. Não é nada disso. O trabalhador precisa ter apenas em seu coração o desejo sincero de servir com Jesus, no anonimato, com muita humildade e devotamento. Vamos refletir agora por que a atuação dos médiuns durante uma sessão mediúnica de desobsessão é de vital importância para o bom andamento dos trabalhos. Eles são os instrumentos de que o mundo maior se utilizará para o pronto atendimento aos espíritos sofredores e também os obsessores. Nós sabemos que numa reunião de desobsessão, o trabalho é feito em 2 planos. No plano físico, onde a equipe é composta pelo dirigente, doutrinador, psicofônico e apoios. Vimos isso em aulas anteriores. Mas também temos o trabalho do plano espiritual, que é feito como se fosse num hospital, pois a equipe de trabalhadores é formada por médicos, enfermeiros, assistentes e instrutores. Podemos dizer, então, que os espíritos encarnados representam uma pequena parte do atendimento, pois o trabalho maior é realizado pela equipe espiritual e alcança dimensões que nós não temos ideia
nem condições de dimensionar a sua grandiosidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na qualidade de repórter do mundo espiritual, vem nos contar como é o lado de lá de uma reunião mediúnica e como é realizado o trabalho pelos benfeitores espirituais. No capítulo 2, ele conta que foi convidado, juntamente com Hilário, seu companheiro de estudos, a acompanhar o ministro Aulus para assistir no centro espírita ao tratamento de desobsessão, onde 10 médiuns iriam participar. Ao chegar lá, Aulus retirou de uma pasta um aparelho que parecia um óculos pequeno e leve, muito semelhante aos óculos que as pessoas hoje usam para assistirem filmes em 3D. Intrigado, ele perguntou: "Que aparelho é este?" Respondeu Aulus: "É um psicoscópio." E a seguir, então, explicou como o psicoscópio funciona. Disse ele: "O psicoscópio destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes semelhantes aos raios gama." Aulus explicou que, através do psicoscópio, podemos avaliar a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter do médium para verificar as suas possibilidades no intercâmbio com os espíritos sofredores. Olha só que interessante. É um aparelho que, como um scanner, identifica a moralidade do médium, seus pensamentos, seus sentimentos, a sua essência. Ao final, ainda, Aulus completou: "Esperamos que este aparelho esteja mais tarde entre os homens." Ora, o livro Nos Domínios da Mediunidade foi publicado em 1955, ou seja, há 66 anos. Mas, até hoje, nós não temos notícia de nada parecido. Hilário e André Luiz eram muito curiosos e perguntaram se podiam experimentar o psicoscópio para observar os médiuns. E seu assombro foi ainda maior com o cenário que se descortinou naquele ambiente. Aqui nessa ilustração, temos uma pálida ideia das cores que são descritas por André Luiz. Pensamos algumas frases de seu extenso comentário. Diz ele: "Os companheiros encarnados estavam unidos entre si por círculos radiantes. De suas cabeças irradiava-se uma coroa de luz solar, refletindo o semblante espiritual de cada médium irmanado em oração. Desse colar de focos dourados saía uma extensa faixa de luz violeta dentro de outra faixa de luz alaranjada e dali se estendendo em tonalidades diversas. Reparei que sobre a cabeça de cada um deles havia uma auréola de raios verticais, como se fossem pequenas antenas de ouro fumegante. Sobre as coroas luminosas caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, ao tocar as cabeças, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pequeninas pétalas que se acendiam e apagavam. Também os mentores espirituais ali presentes irradiavam cada um a luz que lhes era própria." Intrigado, André Luiz perguntou a Aulus: "Estes médiuns são, por acaso, grandes iniciados na revelação divina?" "Não, estão ainda muito longe de serem apóstolos. São pessoas comuns.
porém trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Sueli então comenta que, com os médiuns devotados ao trabalho da caridade e que operam em nome de Jesus ainda são poucos, é natural que aqueles que se sobressaem na dedicação e no amor fraternal a serviço dos semelhantes sejam convocados ao sublime dever de apoiar os esforços dos benfeitores do mundo maior. Sueli comenta que, em comparação de um obsessor ou de um suicida, é bastante penosa para o medianeiro. As vibrações, a atmosfera psíquica em que vivem repercutem profundamente no médium, que passa a se identificar com os sofrimentos, as perturbações, as angústias e os sentimentos que estes espíritos refletem. O ambiente psíquico de tais entidades causa grave mal-estar e muitos médiuns conseguem captar o panorama mental que estejam emitindo. Estes quadros mentais, meus amigos, são tão deploráveis e deprimentes que o medianeiro precisa estar muito bem equilibrado para não se deter ou se impressionar com as tristes cenas que lhe são projetadas e nas quais o desencarnado se fixa, por serem aquelas que o levaram à queda ou à desencarnação. Conta Sueli que, quando ela trabalhava como médium nas reuniões de desobsessão no Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, nas comunicações que ela recebia de entidades sofredoras ou obsessoras, ao se ligar ao comunicante, ficava ciente de seus dramas, dos seus pensamentos, o modo como desencarnou e todo o ambiente psíquico que o envolvia. Ela via cenas inteiras se desenrolarem. Recorda que muitas destas cenas se apagavam com o tempo de sua memória, mas outras ficavam gravadas, talvez como lições que ela precisava trazer bem vivas dentro de si. Vejam, meus amigos, como é importante que o médium esteja preparado para receber espíritos sofredores e enfermos. Sua atuação precisa ser a mais segura e equilibrada possível, de tal modo que, ao término do trabalho, ele esteja refeito e totalmente desvinculado dos clichês mentais exteriorizados pelos comunicantes, bem como dos fluidos negativos. O normal é que estejam revigorados pela assistência dos benfeitores espirituais, deixando o local da reunião com o coração leve e feliz pelo dever cumprido. Não existe na face da terra alegria mais suave e verdadeira que aquela que invade o nosso coração quando conseguimos contribuir para a felicidade alheia, conclui Sueli. É como se o céu azul invadisse a nossa própria vida, dando-nos uma dimensão do infinito, uma sensação de bem-estar inefável, fazendo com que haja música celestial em nossos ouvidos e ao nosso redor. É a sensação de estar em paz com o mundo e de que o mundo todo está em paz. Chegamos ao capítulo 8, que aborda o problema do médium obsediado. E Sueli inicia dizendo: todo obsediado é médium. O que é que ela quer dizer com isso? Que pelo fato de alguém estar obsediado,
não significa que deva desenvolver a sua mediunidade. Na maior parte das vezes, é exatamente o que ela não deve fazer. Por quê? O bom médium não pode estar obsediado, não pode ter a sua mediunidade desequilibrada, pois estaria assim abrindo brechas para o domínio dos espíritos inferiores e com isso iria prejudicar não só a si mesmo, como a todo o grupo da reunião mediúnica. Ivone do Amaral Pereira, em seu livro Recordações da Mediunidade, nos alerta para a seguinte questão: se o médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer trabalho mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber e poderá também se prejudicar, dando ensejo à solidificação da obsessão. Então, a primeira providência é recorrer ao tratamento espiritual orientado pela doutrina espírita e também condizente com seu estado, pois ele não está em condições de trabalhar normalmente numa reunião mediúnica. Conforme o caso, o médium também deve ser encaminhado ao tratamento médico, porque em muitas situações os desajustes espirituais refletem-se no corpo físico. Lembramos sempre que a doutrina espírita não substitui a medicina terrena, nem os médiuns realizam a tarefa que compete aos médiuns. A maior finalidade da reunião de desobsessão é a cura das almas. No livro Missionários da Luz, André Luiz traz mais um alerta sobre o perigo do médium obsidiado ser encaminhado às reuniões mediúnicas, dizendo: o obsidiado, além de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. São médiuns doentes que trazem consigo aflitiva mediunidade de provação. Nós sabemos que o médium é essencialmente um espírito em prova, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. No livro dos Médiuns, item 242, Allan Kardec afirma categoricamente sobre o problema das comunicações recebidas pelos médiuns que sofrem qualquer tipo de obsessão. Diz ele: a obsessão de qualquer grau, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e este constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Quais são os sinais de que o médium se encontra obsidiado? No livro dos Médiuns, item 248, Kardec dá algumas pistas. O médium obsidiado escreve mensagens desconexas, confusas e incompreensíveis, embora as julgue de alto nível. Ele não tem noção, não tem discernimento do que escreve, pois está mentalmente guiado pelo obsessor que comanda a sua escrita. Outro sinal: o médium não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, retira-se ou se isola. Se ele acha que está certo, não aceita nenhuma análise que mostre ao contrário. Outro sinal: ele fica melindrado por qualquer observação feita. Não tem humildade em aceitar análises nem críticas dos companheiros que só querem ajudá-lo. Julga-se infalível e imune a qualquer influenciação de ordem inferior.
é aquele médium que se acha. Todo mundo pode estar errado, menos ele. Avaliando estes sinais, podemos ver como é fácil resvalarmos em nossas tarefas mediúnicas. Como somos frágeis perante as nossas fraquezas, como somos visados. No livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, lembra: somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, doentes do raciocínio e crises periódicas, médios lastimáveis da desarmonia. E Sueli concorda inteiramente com André Luiz, dizendo: quem de nós pode afirmar o contrário? Chegamos ao final do nosso estudo e vamos trazer a conclusão deste capítulo, onde Sueli Caldas Schubert faz uma rogativa que serve para todos nós, os médiuns. Diz ela: conscientes de nossas fraquezas, recorramos ao Senhor, dizendo-lhe: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Está em Marcos, capítulo 9, versículos 24. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a bênção do conhecimento da doutrina espírita, que tanto nos esclarece sobre a vida no mundo espiritual, libertando-nos das crenças e dos dogmas equivocados do passado e convocando-nos à mediunidade com Jesus, através do estudo e do serviço no bem. Que todos os lares que se encontram conectados conosco neste momento recebam as vibrações amorosas da equipe da Irmã Maria Angélica, sentindo paz, harmonia e muita alegria em seus corações. Graças a Deus. Não percam a próxima aula, onde vamos estudar capítulo 9, Ação do Mundo Espiritual, capítulo 10, o sono durante as reuniões, e o capítulo 11, o transcurso das reuniões de desobsessão. Agora vamos ao chat para tirar dúvidas e responder perguntas.